Olá, sétimo ano. Espero que vocês tenham aproveitado o descanso de vocês. Agora, então, vamos retomar o nosso conteúdo, ok? Na última aula, a gente estava falando sobre os grupos vegetais, né? O último grupo que a gente viu foi o grupo das angiospermas. A gente viu que as angiospermas, elas têm grande importância na ecologia do ambiente onde ela está inserida, tanto para os animais quanto para nós também, né, seres humanos, nos aproveitamos das angiospermas para produção de alimento, para produzir outros materiais, como a borracha que vem do látex de uma angiosperma. Então, os animais, eles utilizam esses vegetais que são mais complexos, que são mais diversos, que têm mais territórios, como abrigo, né, como sapos, por exemplo, pererecas. Muitos insetos utilizam esses vegetais, essa vegetação, para se alimentar, para se reproduzir, para se esconder de predadores ou para caçar mesmo. Outros animais, os herbívoros principalmente, têm dependência direta desses vegetais. Então, a vegetação, ela foi muito importante, a evolução dos vegetais foi muito importante para toda a vida que a gente conhece na Terra hoje em dia. Só é possível essa vida na Terra, toda essa diversidade de ambientes, de climas e de biodiversidade mesmo, ou seja, de seres vivos, graças à evolução dos vegetais. Então, porque os vegetais servem de alimento, servem para produzir outras substâncias, no caso dos seres humanos, né? Serve de abrigo. Então, a evolução dos vegetais foi muito importante na história dos seres vivos, ok? E a ecologia é o estudo dessas relações dos vegetais com os animais com os vegetais, no ambiente onde eles estão inseridos, ou como o clima influencia na vida desses seres vivos. Então, a ecologia é uma área da biologia que estuda todas essas relações, ok? Então, a gente vai falar bastante de ecologia agora. E, incluindo na ecologia, a gente fala, então, dos biomas, certo? Nós vamos falar especificamente do nosso país, beleza? Então, o nosso país, ele é muito rico de uma forma biodiversa, de biodiversidade. Ou seja, bio é vida, diversidade, diferenças. Então, tem uma diferença gigante no nosso país de seres vivos. E quando eu falo seres vivos, eu não estou falando só de animais. Eu estou falando de todos os grupos que a gente já estudou, inclusive os vegetais, tá? Então, o nosso país, ele é tão grande, ele é muito extenso, ele tem um território muito grande, ocupa um espaço muito grande no continente, e então ele tem uma biodiversidade gigantesca, justamente por território ser tão grande. Então, para a gente entender melhor o que compõe em cada parte do nosso país, essa biodiversidade toda que a gente tem no nosso país, que é tão rica, que deve ser tão preservada, que tem sido ameaçada e destruída ao passar desses anos pelos seres humanos, a gente tem que conhecer para a gente poder preservar, para a gente poder ter consciência de que quão importante é aquele animal, aquele inseto, aquela planta, a gente tem que entender o papel dela no todo. Então, aí entra o papel da ecologia, que a gente vai falar bastante agora, tá? A gente vai falar sobre os biomas, então, essas regiões, esses ecossistemas todos que temos no nosso país, eles estão inseridos em biomas. Então, a gente separa o nosso país em biomas, para a gente poder entender como é a vegetação, o clima, o relevo. Então, um bioma, ele vai ser definido quando todos os seres vivos que estão em determinado local compartilham desse mesmo tipo de vegetação, tipo de clima, o tipo de relevo, né? Como é o solo daquele ambiente, que tipo de solo é,
se tem água, como é essa água, que seres vivos habitam nessa água, nesse solo. Então, as regiões que são mais parecidas nesses quesitos, elas então formam um bioma, ok? Lembrando que bioma é diferente de ecossistema. Um bioma, em um único bioma, eu posso ter vários ecossistemas, ok? Então, um bioma é composto por vários ecossistemas. Então, um ecossistema é quando tenho determinadas populações de seres vivos que compartilham ali o mesmo alimento, o mesmo ambiente, o mesmo território ali, ok? E um bioma, ele pode conter, ele contém, né, vários ecossistemas dentro dele, ok? Então, a vegetação, o tipo de vegetação, tipo de clima, tipo de relevo é muito mais complexo do que um ecossistema, ok? Então, isso é importante ficar claro. Nós temos, então, 6 ecossistemas mais importantes no nosso país, que a gente pode separar conforme o tipo de vegetação, de clima e de relevo deles, tá? Vocês provavelmente já estudaram isso, não é novidade para ninguém, então a gente vai ver mais a questão biológica, tá? Vocês provavelmente já estudaram isso em geografia, então vocês já estudaram bem a questão do clima, do relevo, ok? A gente vai ver mais a questão da fauna e da flora, que é o que nos importa mais aqui, beleza? Então, nós temos o bioma da Amazônia, da Mata Atlântica, do Cerrado, do Pantanal, da Caatinga e dos Campos Sulinos. Nós vamos ver um por um e relembrar, né, na verdade, como eles são, aonde eles estão no nosso país e, principalmente, eu vou falar com vocês a questão biológica, né, a fauna e a flora, como é caracterizada a fauna e a flora de cada bioma desses. Então, vamos começar pela floresta amazônica, ok? A floresta amazônica, então, ela fica nessa região norte do nosso país. É uma região, a maior floresta tropical do mundo. Então, em nenhum outro lugar do mundo nós temos uma floresta tropical tão extensa, com tanta biodiversidade. 60% de toda a floresta tropical que existe no planeta está dentro do nosso país. Então, por isso que muitos países têm interesse de preservar a nossa floresta. Mas, ao mesmo tempo, também tem muitos países com intenções de explorar a nossa floresta, não é? Então, tem muita discussão sobre isso, mas justamente porque a nossa floresta amazônica, ela é muito rica em biodiversidade, muitas espécies. Ela tem uma reserva gigantesca de água doce no planeta. Então, a maior parte de água líquida, água doce, líquida, que existe no nosso planeta está na floresta amazônica. 60%, mais de 60% dela, tá? Quase 90% da água doce do planeta está na região amazônica. Existe água doce em outros lugares? Existe, mas está congelada. Então, não é possível obter água doce. Então, a água doce na forma líquida, potável, né, está na região amazônica. Por isso que a floresta amazônica é tão visualizada por outros países, outros continentes, certo? Então, por isso tem muita ameaça nela também, muito interesse econômico nela também. É um ambiente como tem muita árvore, muitas árvores muito altas e muitas árvores por metro quadrado, as árvores realizam fotossíntese. No processo da fotossíntese, as árvores, elas eliminam gás, oxigênio, certo? E também elas transpiram, elas eliminam nesse processo de fotossíntese água na forma de vapor, na forma gasosa da água, não na forma líquida. E o que acontece? Todas essas moléculas de água na forma gasosa se acumulam no topo das árvores e é onde, então, torna aquele ambiente muito úmido. Então, o bioma amazônico, da floresta amazônica, é um ambiente muito úmido, onde tem chuvas constantes durante todo o ano, ok? Justamente por ter muita vegetação por metro quadrado, tem muitas árvores por metro quadrado nessa região.
ok? 10% de toda a diversidade vegetal do mundo. Diversidade vegetal, ou seja, tem de todas as espécies que são conhecidas vegetais no mundo, 10% estão só nesse bioma, né? Só nessa região aqui do nosso país. Ou seja, é muita coisa, gente. Ou seja, 90% das outras espécies que existem estão espalhadas ao redor do mundo. E 10% de tudo que existe está só nesse pedacinho aqui. E isso é muita coisa. Pode não parecer assim, falando em porcentagem, mas é muita coisa, tá? Muita diversidade, tem muitas espécies diferentes, de tamanhos diferentes, de formas, cores, que produzem frutos diferentes. Então, a maior parte está na nossa floresta amazônica. Por isso que a biodiversidade na nossa floresta amazônica é muito rica e é muito visualizada também por outros países, tem muito interesse em cima dela. Então, por isso a importância da gente preservar, de ter políticas públicas para preservar a floresta amazônica, para evitar o seu desmatamento, porque ao desmatar uma porção desse bioma, está consequentemente exterminando essa biodiversidade. E essa biodiversidade não vai voltar a crescer, ela vai ser extinta mesmo. E se eu tenho desmatamento das árvores, quem depende das árvores também, consequentemente, vai acabar sendo extinto. Então, os animais, os insetos que dependem dessa vegetação também vai acabar sendo extinto e a biodiversidade vai baixar muito, que é isso que tem acontecido nos últimos anos. Pelas ações humanas, o ser humano tem muito interesse em desmatar essa região para poder criar bois, né, e animais da pecuária com interesse para produção, para ganhar dinheiro para vender no exterior. Então, eles precisam de espaço para criar esses animais. E o que eles fazem? Eles desmatam essa região. E isso, consequentemente, né, causa um grande impacto nesse bioma que é tão rico, que está deixando de ser rico com o passar do tempo por causa da demanda também de carne, de suínos, de bovinos, enfim, também da madeira, então do látex que é produzido no tronco das árvores. Então tem muito interesse econômico nessa região que tem acabado com essa biodiversidade. Mas como a floresta amazônica ela é responsável pela quantidade de oxigênio também que tem no nosso planeta, o aquecimento global ele tem se intensificado pela diminuição desse bioma. Então, são consequências, né? É uma cascata. Então, por isso a importância da preservação deste bioma. Quanto à fauna e à flora desse bioma. A floresta amazônica ela é composta, geralmente, que nem na imagem aqui em cima, ó, à esquerda, ela tem muitos rios, braços de rios que desembocam depois no mar e vem do solo, né, do lençol freático, embaixo do solo. Então, é água doce que passa por essa região. Então, por isso que é um depósito de água doce muito importante para o mundo, não só para o nosso país, mas para o mundo. Né? Tem muitas árvores muito diversas, muito altas, e muitas árvores, né? E olha só, não tem um espaço que a gente enxerga aqui só de solo, né? Todo o solo tem um tipo de vegetação. Então, a Amazônia, né? A região amazônica, da floresta amazônica desse bioma, ela é composta com muita vegetação. Uma vegetação que é bem característica desse bioma é a Vitória régia, que é uma planta aquática, tá? Ela só vive na água doce, e então como a água doce nesse bioma tem muita água doce, então a Vitória régia é o lugar perfeito para a Vitória régia se sobreviver, né? O habitat da Vitória régia é ali naquela região. Então é muito comum ter Vitórias régias gigantes, muito bem desenvolvidas, porque ela está adaptada a viver nesse ambiente com muita água, certo? Também a fauna é muito importante da região amazônica, né? Que é muito biodiversa, tem muitas espécies de pássaros, principalmente, porque como tem muitas árvores,
tem muitos frutos, diferentes tipos de frutos. E, consequentemente, então, vão ter muitos pássaros também que se alimentam desse fruto e dependem desse fruto. Então, tem uma diversidade muito grande, que espécies endêmicas, que são espécies que só existem nesse bioma. Tem muitas espécies, é muito rica de espécies de aves, principalmente, mas também de mamíferos, como as lontras, as doninhas, tem ariranhas, tem muitas espécies também aquáticas, de mamíferos aquáticos, que ficam nesse ambiente terrestre e aquático. É uma biodiversidade gigantesca, que não caberia num slide uma foto que representasse tudo, né? Então, eu coloquei só 2 fotos para vocês, mas vocês imaginam a biodiversidade de animais que existem nesse bioma. É um bioma realmente muito rico. Também um bioma muito rico, tanto quanto a floresta amazônica, é a Mata Atlântica. Mas hoje, né, nos dias de hoje, apenas 7% da cobertura original que tinha, porque antes cobria toda a costa. Então, aqui, ó, percebam que onde está o verde mais escuro é a Mata Atlântica, é o bioma da Mata Atlântica. Antes, toda a costa do nosso país era bem cheio desse bioma, desse tipo de vegetação, desse tipo de clima e relevo, e com a ação humana nos últimos anos, tem ameaçado muito esse bioma, diminuído muito esse bioma, tanto é que em determinadas regiões, ó, mais no sul e mais ao norte e nordeste, simplesmente sumiu esse bioma pelo desmatamento, pela exploração, então tem diminuído muito. O clima é bem úmido, é muito quente, e ela pega também, esse bioma ele pega bastante essa região litorânea, mas indo em direção ao continente. Tá? Então, a gente vai ver que tem um outro bioma, que é o costeiro, que ele é mais nessa região, realmente em contato com o mar. A Mata Atlântica, ela é como se fosse uma transição entre a região aquática aqui para terrestre, mais da terrestre, tá? A Mata Atlântica. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós temos uma região muito, toda coberta de Mata Atlântica. Então, ela começa no litoral e avança pelo continente, para dentro do continente, no caso, tá? Tem árvores bem altas e bem diversificadas também, ou seja, várias espécies diferentes de vegetação. Então, aqui, por exemplo, nós temos briófitas, que são os musgos, né, que ficam nas pedras, é muito comum da Mata Atlântica, tem bastante espécies de musgos, pteridófitas, também gimnospermas, nem tanto, mas em algumas regiões, como por exemplo na região das araucárias, né, em Santa Catarina, começo do Rio Grande do Sul ali, tem muitas araucárias, que são gimnospermas, que tem as sementes do pinhão, por exemplo, a gralha azul, que é a dispersora do pinhão, né? Nós temos muitas espécies de répteis, de anfíbios, de insetos, também nessa região na Mata Atlântica, é muito rica nisso, de aves também, justamente por ter uma vegetação muito diversa. Sempre uma região, quando tiver uma vegetação bem diversa, consequentemente, a fauna vai ser muito diversa também, principalmente de aves e de insetos, que são polinizadores e dispersores de sementes. Okay? Então, a gralha azul é uma dispersora, por exemplo, do pinhão, que é tão conhecida aqui na região sul, né? A Mata Atlântica, ela tem um ecossistema, que é um manguezal, que é um ecossistema muito importante, muito característico dessa região. Ele vai desde o norte, ele cobre toda essa região aqui costeira do nosso país. Então, quando eu falei para vocês que a Mata Atlântica é um bioma bem característico de transição do ambiente aquático e terrestre, o manguezal é exatamente esse ecossistema de transição entre uma região aquática para uma região terrestre. Tá? E ele faz parte do bioma Mata Atlântica. Então, por isso que eu falei para vocês que em um bioma eu posso ter vários ecossistemas. Um exemplo de ecossistema do bioma Mata Atlântica seria o manguezal, por exemplo. Que a gente tem aqui em Florianópolis, por exemplo, o manguezal, a restinga, são ecossistemas da Mata Atlântica, do bioma Mata Atlântica. E nós temos o ambiente costeiro.
né? O ambiente costeiro é um ambiente que percorre a costa do país, né? Então, é um ambiente aquático dos litorais. Então, toda a região aquática que entra em contato com o continente, com a terra firme, também é um bioma muito rico de espécies, tanto de vegetais quanto de animais. Então, tem a tartaruga de pente, por exemplo, que nem essa tartaruga aqui, tem várias outras espécies de tartarugas, inclusive essa espécie de tartaruga de pente, ela está ameaçada de extinção, justamente pela caça ilegal, pela exploração e principalmente pela poluição da água. Então, a poluição do litoral afeta diretamente na existência desses organismos. Então, aqui atrás, como a gente já viu, tem poríferos também, quinidários, né, esponjas do mar, pepinos no mar, peixes e tartarugas, né, que é um réptil. Então, assim, tem a poluição da água e dessa vegetação que está na costa aqui, ó, por exemplo, da praia, né, o costão que a gente fala, é a vegetação que existe na costa, entre o mar e a terra firme, certo? Então, a poluição desses ambientes diminui muito a biodiversidade e consequentemente, como o bioma ele é composto, ele é dependente não só da vegetação e da fauna que tem ali, mas também do clima daquele ambiente. Então, a mudança climática também afeta diretamente a biodiversidade desses locais, ok? Então, são diversos ecossistemas que compõem o litoral. Então, no norte eu vou ter determinados ecossistemas, lá, descendo para a região mais central, na costa, né? Sempre na costa litorânea. Mais para a região central do país vão ser outros ecossistemas, e na região sul vão ser outros ecossistemas nesse mesmo bioma que é o costeiro, certo? São bem diversos e características específicas dependendo da localidade, porque o clima vai mudar também, né? A temperatura, se chove muito ou não, a poluição também vai influenciar muito também, e muitas espécies estão ameaçadas de extinção, e não só espécies de faunas, de animais, mas também espécies de vegetais. Tem muitos vegetais que estão em perigo de extinção. E a gente também tem que lembrar que as algas são muito importantes para o meio ambiente, porque, na verdade, as algas são o pulmão do mundo, como se diz, né? Claro que na região amazônica as árvores são importantíssimas também para a produção de gás oxigênio na atmosfera. Mas as algas, elas são muito mais extensas. Eu tenho muito mais algas no mar do que árvores na Amazônia, por exemplo. Então, por questão de quantidade de oxigênio liberado na atmosfera, as algas são muito importantes. E a poluição da água, a poluição do mar, também impacta diretamente na biodiversidade das algas, que são importantes para essa produção de oxigênio e gás oxigênio, ok? Então, temos mais 3 biomas para estudar, que a gente vai ver na próxima aula. Eu espero vocês. Belezinha? Até mais!